Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Última Noite, de João do Rio. A história do português Armando, de 20 anos, que fica sem teto, sem dinheiro, sem comida. Vamos entender que última noite é essa deste garoto. Boa leitura. Última Noite, de João do Rio. Perdeste? Não, ganhei por 13. Veja você a cábula. E Armando recebia do parceiro 1.000 réis pela partida de bilhar. Para fazer semelhante aposta, fora preciso a boa vontade do Jeremias, o principal caixeiro, que emprestara os 10 tostões e durante toda a partida levara a peroar, grasnando. Anda com isso, homem, pois ainda não ganhaste? Olha que se perdes... Armando suspirou, bateu com o taco no soalho. Vamos, outra, parceiro, silvou o contendor, um sujeito lívido, de olhar desconfiado. Não posso, tenho onde estar às 7. Quem? Você? Qual? O que você tem é medo, um pichote com uma sorte maluca. Ah, filho, quem dá a sorte é Deus. Mas o Jeremias vinha arrastando as chinelas em mangas de camisa e, apanhando as bolas no pano sujo de giz, e a apagar um dos bicos de gás, resmungou tirânico. Deixai-o lá, não lhe des conversas. O Jonho perde ainda se põe com luxos. Mesmo ali, entregou-lhe a nota do empréstimo, piscou o olho para outro caixeiro, um camaradão esse. Foi até a cigarreira receber fiado um maço dos de carteirinha e uma caixa de fósforos. Acendeu um. Vagou um pouco pela atmosfera deletéria do botequim, repleto de cambistas, de vendedores de senhas, de gente que não tinha o que fazer ao lado de uns tipos de torrinha, que trabalhavam o dia para fazer de claque à noite. Olhou-se um instante no espelho. Estava pálido, com olheiras, a barba por fazer e o seu colarinho emprestado havia 8 dias que lhe apertava o pescoço. Sentiu uma tonteira, fome, de certo. Não comera desde a véspera e o dia anterior passara-o com uma média e meio pão com manteiga, repartido afetuosamente com o Clodomiro. Iria comer um bife no frege. Saiu devagar. Desceu a Rua do Senado, entrou numa casa de pasto na Rua do Espírito Santo e foi bem para o fundo com medo dos camaradas necessitados que talvez quisessem repartir. O caixeiro, um gordo, com o ventre muito grande e o nariz rabicundo, assentou as 2 mãos na toalha suja e desfiou diante dele a lista cantada das iguarias. Um bife e um caldo verde. O bife depois? Está visto. Salta um caldo verde, ladrou para dentro o homem. Armando pediu também vinho. Logo que o caldo lhe caiu no estômago, um calorzinho agradável percorreu-lhe o corpo, e o estômago pareceu-lhe que acordava. O seu bom estômago, amigo às direitas, sem exigências, sem queixumes, um estômago que perdera a noção do jantar e do almoço e parecia dormir-lhe nas suas entranhas. Devorou o caldo com grossos pedaços de pão. Devorou o bife, sorveu a meia garrafa de vinho, mastigou 2 bananas. Oh, tinha fome para muito mais. O proprietário, porém, não fiava e já era muito aquele jantar. Apanhou os níqueis do troco, saiu com as mãos no bolso e verificou no meio da rua que não tinha nada a fazer. Era um homem, completara 20 anos, conservara rijos os músculos e cheia de ambições a alma. Entretanto, estava ali, na calçada, como um trapo, ao Deus dará da vaga humana, sem trabalho, sem morada. Para onde iria ele, coitado? Era onde calhasse que havia de dormir, talvez ceiasse. E talvez no dia seguinte encontrasse um emprego. Oh, o emprego!
quantas desilusões e a quanta coisa descera para arranjá-lo. Lembrou-se de que uma grande influência política, um senador, olhando-o muito intimamente, dissera-lhe: "Veremos, ainda se pode arranjar." "Ainda se pode?" Armando sorriu. "Ora, se ainda! Os seus orgulhos e sua altivez, a noção de honra, de hombridade, de vergonha tinham naqueles 4 meses de miséria se adelgaçado assaz. Tudo é tão relativo neste mundo. Quando está a roupa no fio e o estômago vazio está, tira-se partido mesmo do que nos repugna, ao menos para jantar." E ele, perdendo a cor da face, impondo ainda o seu tipo sensual de adolescente, entrava em intimidades perigosas, arranjava pequenas ladroeiras mais perigosas que grandes roubos, metia-se em histórias inconfessáveis e lentamente cada dia descia mais. Aquilo acontecera a tantos. Ele viera da terra remetido a um tio padre que vivia em Mancebia com uma cabrocha gorda para os lados da penha. Era forte, airoso e com essa sensualidade à flor da pele que só tem os homens de Portugal. Por causa da cabrocha, o tio despachara-o para uma taberna na cidade. Ele ia indo bem e assim passou 2 anos. Mas um dia, uns camaradas lembraram ir ao teatro. A uma grande revista de certa companhia portuguesa. Foi de terno novo, com um ramo de violetas à lapela. Nunca viram teatro. Apaixonou-se por todas as mulheres, começou logo a considerar os cômicos grandes homens. Nessa noite esperou a saída dos artistas. No dia seguinte, apesar de tomar conta da taberna, às 11 horas, saiu pé ante pé para não acordar os outros, bateu à porta e voltou ao teatro. E como não tivessem percebido a sua fugida, todas as noites deu para fazer o mesmo. Estava de dia a cair de sono, mas já conhecia os coristas, já dizia sua piada às coristas. Já o porteiro da caixa lhe pedira dinheiro para o deixar passar, e uma artista, a Etelvina Soares, uma de pernas grossas, já lhe passara 2 cadeiras de benefício. O teatro, a caixa, os artistas exerciam a sua fatal tentação e, para a folia da noite, Armando cortava na gaveta do patrão uma féria permanente. Mas, ao voltar uma noite à taberna, encontrou de pé à porta o patrão, a bufar de cólera, que o espancou furiosamente, insultando-o a berrar. "Pensavas, patife, que eu não viria saber?" Ele foi digno. Que importavam empregos? Exigiu as suas contas, recebeu economias de 2 anos que o patrão, com a ameaça da polícia, dera imediatamente. E caiu no oceano daquela vida sedutora, despreocupado e feliz. Passava os dias nos ensaios, nas bodegas de artistas meio esfomeados, passava bilhetes de benefício. As mulheres não o amavam, mas ele conhecia todas. Os grandes cômicos não lhe sabiam o nome, mas ele, Armando, conhecia-lhes todos os papéis, tinha opiniões, criticava, sabia de cor uma porção de coplas. Um ar pesado da aldeia desfizera-o a vida na cidade. O tom grosso de caixeiro, aquele roçar com cômicos transformara. Acabou por desprezar os seus antigos colegas e, na noite de despedida da companhia, no embarque da mesma, fez loucuras de entusiasmo. Ah, aquilo é que era! Mas já não lhe restava mais nada das economias e era preciso empregar-se. Empregos! Todas as portas se lhe fechavam nas casas de comércio, sabendo do tempo em que estivera desempregado. Alguns sabiam mesmo a história e o próprio Armando sentia não poder mais voltar àquele trabalho, enquanto os dias iam se passando pelos teatros, pelos botequins, à cata de dinheiro, amoldando-se ainda mais à infâmia, aos desejos misteriosos, às pândegas das noites. Por último, ele era aquilo sujo, com fome, sem ter onde dormir, e, entretanto,
julgando-se mais do que fora antes, julgando-se mais, reagindo contra uma resolução que o fizesse mandar buscar pelos pais, ou, de novo, o pusesse a trabalhar. Que vida! Armando parou à porta de um botequim numa roda de atores principiantes, de contrarregras, de figurantes. Há sujeitinhos lavados, bem como os coristas. Há tipos em mangas de camisa. Há também estômagos vazios. São conhecimentos das noites passadas em claro nos cafés bilhares, nas baiucas fétidas de jogo. Armando olha um sujeito de grosso bengalão. É o chefe da claque. Cumprimenta-o, fala-lhe. Não tem disso não, fomente-se. Mas é bom dar-lhe uma senha. De posse da entrada, o rapaz põe-se logo a andar. Embarafusta pelo teatro, atravessa o jardim sem ver ninguém. Entra na caixa, sobe uma estreita escada de 4 ou 5 degraus, atravessa um monte de cenários velhos que, de vez em quando, saem da poeira letárgica para um espetáculo de arromba. Vira à esquerda, passa pelo pano do fundo para a carreira de camarins das notabilidades, sobe outra escada, dá em meia dúzia de bricoetes. Armando abre um. É o do ator Spínola. Quem é o Spínola? Ninguém sabe. O Spínola foi comerciante, apaixonou-se pelo teatro, passou misérias atrozes e vive agora de fazer pontas com 150.000 réis por mês. É tímido, é assustadiço e tem piedade pelos outros. Então que há? Parece que a companhia dissolve. É o diabo, vamos para o interior? Com quem? Um pequeno grupo. Spínola pinta-se mal e dá informações. Com os olhos queimados, a face oleosa pela falta de repouso, Armando ouve-o. Lá embaixo tocam um grande sino. Vai começar. Spínola sai. Armando diminui a luz do gás, tira o casaco e deita-se na mala. Dormir, não pensar, dormir apenas. E dorme. Dorme um sono mau, fatigante, interrompido pelas entradas do Spínola, cortado de toques de sino, de inferneiras de mulheres, de gritos, de músicas. Faz no camarim uma temperatura de caldeira. Afinal, à meia-noite, Spínola acorda-o. Terminou o espetáculo. Armando lava a cara, penteia o cabelo, prepara-se. Saem os dois devagar. Spínola não tem amantes e, por uma evidente infelicidade, Armando não arranjou nenhuma. Toma um café no Largo do Rossio. O bom Spínola, que habita um cômodo com mais 5 pessoas, despede-se. Armando, só, sem coragem, volta de novo ao botequim onde ganhou 10 tostões. Há como ele outros rapazes, há coristas, há tipos reles, às vezes fazem-se pândegas, mas naquela noite ir amanhecer no Leme ou no mercado? Não, não é possível. Os botequins vão fechando, rareia o trânsito, passa de vez em quando um bonde. Aparecem os varredores da limpeza pública, uma nuvem sufocante de poeira. Armando está ainda à esquina, mastigando a ponta do cigarro, e vê então que há luar. A lua cheia, muito lânguida e muito pálida, estende pela casaria a poesia misteriosa da sua luz. Oh, a velha lua! Como consola os tristes e os desgraçados! Armando vai indo a pé, olhando o céu, olhando a lua. Desce as ruelas escuras, dá no gradil do Campo de Santana, reacende de aromas silvestres. Tudo é calmo, tudo é docemente quieto. A brisa leve embala os ramos das árvores num suave perpassar, e do alto, amplo, como uma ânfora de consolo e bem-aventurança, o astro derrama a delícia tranquila do seu esplendor. Não pode saltar aquele gradil, ofertar-se à lua numa longa hora de choro e de lágrimas. Dói-lhe tanto o estômago. Vai até a central, já com os focos apagados. Alma negra vendendo mingau para uma roda de notâmbulos.
marinheiros e soldados ébrios, fúfias de galinha de arruda e chinela e sujeitos ambíguos de calça-balão. Palavrões choviam, a negra lavava a louça, e ao seu lado um canzarrão cinzento com vestígios de lepra roncava. Um momento hesitou. Tomaria o mingau? Mas a viagem? Não. Era melhor dormir tranquilo. Entrou, caminhou até ao saguão, foi até o embarcadouro. No saguão havia o vigia a dormir. Na gar, um cavalheiro passeava devagar com uma formosa senhora. Ele parecia radiante e ele tinha esse olhar amortecido que as mulheres têm quando querem saber mais alguma coisa na vida. Um perfume delicado errava à sua passagem e quando ele ria, o seu riso animava a tristeza sombria da estação. Armando não olhou sequer. Preocupava-o bilheteria. Quando a viu aberta, comprou um bilhete de ida e volta para o subúrbio. Correu a um vagão de segunda classe, estendeu-se refasteladamente. Estava só. Ia dormir. Pouco depois soaram campainhas. O chefe do trem acenou para o maquinista com um lanternim de vidros vermelhos e verdes. Um silvo partiu. Houve um ranger de ferros. O trem moveu-se, a princípio devagar, depois vertiginosamente, deixando na corrida louca o renque do casaril, as duas fitas dos combustores. Praia Formosa! Grita o condutor, saltando para a plataforma. Entram alguns indivíduos, talvez cocheiros. Falam de burros, de atrasos, de parelhas. Faz obséquio do seu bilhete. Armando abre os olhos. No vagão, o diminuto número de passageiros tem um ar de sono e de fadiga. Havia gente vinda dos bailes, das tipografias, do trabalho, e muitos, também como Armando, lá se achavam apenas para passar algumas horas fora do relento. Uns vinham estirados sobre os bancos, outros apenas cochilando. Armando reconhecia-os, sem pena, indiferente. Tinha que ser. Talvez alguns tivessem ainda a pensão do jantar. Ele sim, ele é que longe da família, longe da sua terra, sem auxílios, descia a rampa da vida certo de encontrar o abismo, mas incapaz de soltar um grito. Por falta de coragem, por falta de energia, porque tinha de ser. Um soluço sacudiu-lhe o peito. Para ocultar as lágrimas, puxou as abas do chapéu, virou o rosto. O trem continuava a galopar, sacolejando os corpos. Os campos inundados de luar passavam numa visão branca. E, de repente, Armando sentiu um bem-estar. Ia a caminho da casa, tinha menos 4 anos. Era tarde, o pai ralharia, mas a mãezinha lá estava à espera com o fogareiro de espírito para quentar o café. Boa noite, mãe. Meu filho, baixo, olha teu pai. Por que veio assim tão tarde e suado com este frio da noite? Não vás apanhar uma constipação. Oh, a sua mãezinha. Então sentava-se, contava-lhe tudo, o sonho que tivera, o seu abandono, as dormidas ao relento, as infâmias, os engates no jogo, tudo por má cabeça. Má cabeça tua, meu filho, mas tu tens tua mãe, vai dormir, anda, vai descansar. Descansa que eu te arranjo tudo, não há pedido de mãe que Deus não ouça. Então ele sentia-se ainda mais pequeno, cheio de vontades. Queria uma roupa nova, um par de botas, chocolate. Gostava tanto de chocolate. Ele pedia, ela prometia chorando. E assim os dois, a velha é que o deitava, que o cobria com a colcha limpa. Dorme, meu filho, dorme. E ele dormia, dormia tão bem na sua cama, ao lado de sua mãe, na sua casa. Dormia bem mesmo, muito, sentindo o prazer indizível de estar dormindo. De repente, porém, sentiu um estalo no ouvido. Acordou.
O vagão estava cheio, era de madrugada, o trem voltava cheio de operários, a manhã nascia lavada e cor de pérola, os artífices bulhentos tinham resolvido acordá-lo, e um da roda, todo a gingar, com ar de desafio de troça, batia-lhe palmas junto ao ouvido. Armando ergueu-se, encarou-o. "Estou incomodando, cidadão?" Chalaceou o outro. O pobre rapaz recalcou a cólera, sorriu. "Não, até me faz bem, tirou-me um sonho." E foi para a plataforma do vagão olhar os últimos vestígios de uma das suas noites. Que havia de fazer agora? O mesmo que fizera antes. A mesma miséria, a mesma infâmia, o mesmo horror. Nossa Senhora! Mas não haveria meio de ganhar a vida, de comer, de dormir, de viver? Não haveria quem tivesse piedade da sua atroz agonia? Sentou-se na escadinha, acabado. O trem continuava a galopar pelos campos dourados do sol nascente. A natureza abria em flor ao beijo da madrugada. Uma corrente pendia entre o vagão em que estava e o outro vagão. Inconscientemente estendeu a mão. Seria tão interessante pegá-la, mas custava. Tudo no mundo custa. Estendeu mais o corpo, quase deitado. Estendeu mais. O corpo falseou, pendeu. Quis salvar-se, numa súbita e desesperada angústia. Com os pés enlaçados na grade, ainda conseguiu prender as mãos nos para-choques, mas um solavanco desprendeu-o. O corpo caiu. As rodas do outro vagão esmigalharam qualquer coisa. O trem continuou na luminosidade da manhã. E ninguém do trem reparou naquele fim de vida tão desconsolada, sob o calor do sol que começava. E esse foi Última Noite, de João do Rio. Um desfecho, como o próprio título indica, com muita tragicidade, não um desfecho trágico. Eu fiquei, assim, em estado catártico quando li a primeira vez esse texto há um tempo atrás. Mas, ao mesmo tempo, tem uma prosa poética, né, que ele vai embalando a gente nesse texto, quando o menino está sob o luar, né, e a poesia misteriosa da sua luz. Então, ele olha para o céu, para todas aquelas estrelas, né, que eu encaro como um universo de possibilidades diante da juventude do garoto, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, a gente tem esse caminhar desolado, né? Então, é uma história muito comovente. Este é, de fato, um dos textos mais emblemáticos do João do Rio, Lucas. Ele fala ali dos 20 anos, né? Que já era um homem, né? Fala que eu sou um homem. Ainda tem uma questão assim no texto que... O menino era pálido, mas ainda tinha o tipo sensual adolescente. Achei esse trecho bem interessante, até trago entre aspas para o nosso apoiador, porque é uma das formas que ele utiliza para descrever o garoto, né? Acho que dá também de fazer o paralelo que seria talvez uns 30 anos hoje, né? Porque eu não sei se... daria. Acho que na época, os 20 há anos... um século atrás, né? Os 20 anos eram, né, já era um período que tinha que ser o homem já, né? É até interessante que você falar isso, porque nesse momento aqui, no início do século passado, então Dentro da Noite, um livro que sai em 1910, a vida era assim, você passava da infância para o estágio adulto. Então ali com 13, 14 anos, era adulto. Sabe? Então não tinha mais essa questão da adolescência. Hoje a gente trata aqui, né, de adolescência, e o João do Rio colocou isso no texto porque ele era um homem de vanguarda, mas ali até meados do século passado não se falava de adolescência. Isso é uma coisa que veio da década de 70, 80 e que toma hoje a nossa vida, né? Mas realmente se passava da infância para o adulto, e era um marco muito importante, assim, um marco muito comum e corrente era começar a fumar nessa época, né? Então começava a fumar significava virou rapaz, virou moça, válido tanto para homem quanto para mulher, né? E esse menino, então, a sua colocação é muito pertinente de dizer que talvez hoje corresponderia aos 30 anos a situação, o contexto em que ele estaria, né? Porque ele se coloca
numa situação de que ele talvez deveria estar fazendo mais ali, né? E eu acho que isso, para hoje, isso corresponde ali aos 25 pra frente, né? No mínimo ali, daí 25 até 30. Tipo, aos 30 anos, nossa, eu tenho que estar com a minha vida... A gente tá se cobrando, né? Eu tenho que estar com a minha vida encaminhada. Eu acho que hoje a cobrança vem mais ou menos ali por volta dos 30. E isso era correspondente a um século atrás, na época dos 20. Se você até pegar os bem antigos, né? As bandas antigas, tipo, como os Beatles, eles... Nossa, ali com 25 anos, eles já tinham lançado mais a metade da discografia deles. Enfim, com 30 anos, eles têm o documentário, né, do Get Back, que eles estão ali como já no final da carreira, né, e eles têm 30 anos, 29. Se fazia muita coisa muito cedo, né, e isso leva a gente a refletir, será que hoje a gente não protege demais, não protela demais esse crescimento? Mas também hoje tem classificação indicativa para tudo, né? Nessa época não existia nenhum cuidado, né? Tipo, muito cedo se descobria tudo do mundo, né? A gente não tinha, assim, imagino muitas que é duas arestas. Coisas. Eu acho que é junto com a expectativa de vida, que aumenta, junto com também essa super proteção, talvez. Né? Agora, eu acho que essa reflexão, ela é muito pertinente, né? Esse texto, ele é super atual. Hoje, um século de um texto, ele é um texto muito atual, né? Às vezes muito mais do que um que acaba de ser feito, porque existia uma visão, uma condição, ainda mais quando se fala de João do Rio, né? O João do Rio, que de nome completo é sensacional, ele tem 7. João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto. Né? E ele escolhe como pseudônimo, né, João do Rio. Na verdade é um nome de guerra dele, é um nome sensacional, porque ele cantou o Rio de Janeiro de todas as formas. Por causa do Rio de Janeiro. Ele descreve o Rio de Janeiro, né, como jornalista, de uma forma assim muito real, porque esse Rio que vinha dessa questão de ser a capital do Brasil, né, esse Rio de Janeiro que tem a formação dos subúrbios, né, e ele faz tudo isso de uma forma muito real e muito sincera e profunda, assim, que toca muito. E fala também como era um centro de cultura, né? Ele menciona ali as peças, o teatro, enfim. Então, veja, tem duas coisas, assim, que ele optou por trabalhar nesse personagem que me marcou profundamente. Uma é essa questão do teatro mesmo, que a altura da vida que o menino estava, depois dele perder o emprego, justamente porque ele ia pro teatro, roubava dinheiro da caixa do chefe para ir assistir peças durante o dia, ou enfim, mesmo à noite, né? Então, ele era um funcionário relapso e ainda roubava, né? Então, ele é demitido. Uma das questões que me toca é essa, dele ter que... Ele arruma por favor, né, do Ernesto, se não me engano, deixa eu ver aqui... Não, do Espínola, que é um amigo que ele faz no teatro. Enquanto o Espínola faz sua apresentação durante a noite, que vai até mais ou menos meia-noite, ele fica dormindo no camarim, né? Então, esse é uma das formas dele dormir, dele descansar um pouco. E quando acaba o espetáculo, que eles têm que sair do teatro, a outra questão é ele comprar com as moedinhas que lhe sobra, da reles jantar que ele pagou, uma passagem de ida e uma passagem de volta, para ele poder ficar deitado num barco, né? Num navio, enquanto esse trajeto é feito, né? Então, a gente percebe que é isso, não sei se é de... Não é no trem? Eu acho que é no trem, né? Na verdade, eu me confundi. Porque ele morre nos trilhos do trem. Nos trilhos do trem, mas eu tive a sensação que ele entra num barco também. Porque descreve um pouco a entrada. Cais, descreve um como cais. Se fosse a entrada dele. É que vale... Mas uma estação de trem, sim. Vale lembrar que também naquela época, os bondes, né, do Rio de Janeiro existiam ainda, eram muito famosos. Talvez pode ter sido... Também isso, né? Não necessariamente o trem, mas o bonde, né? Ou o trem pro interior, né? Da casa que provavelmente pra casa dos pais, onde ele sonha ali, enfim. Pode ser esse trem pro interior. Então, isso que é bem marcante também, porque tem esse sonho, esse momento doce do texto, que é quando ele sonha com a mãe, né? Então, a mãe é o quê? É tudo que é de bom, né? É todo o carinho, é a ternura, é o amparo a ele que tá ali totalmente desamparado, né? Então, esse ponto... Ele sonha com a proteção, né? Com a proteção, que ele não tem mais. Com o carinho, com o acalento, né? E, ao mesmo tempo, é muito...
antagônico porque acorda com o cara batendo palma no ouvido dele, né? Justamente pra indicar mesmo, né? Pra incomodar. Quando a gente fala aqui no sul, indicar, né? O menino, né? Eu te incomodei, né? Não, já tava na hora de eu acordar. Então, como ele sabe que ele é um homem, que ele tem que, né, ter um porte ali, ele, não, já tava sonhando demais, né? Então, e essa questão, então, de dormir durante o trajeto. Então, ele é tão sem teto que ele arruma esses esquemas. E você percebe nesse momento no texto o quanto amplia a crítica social que o João do Rio faz, porque tem muitos outros fazendo igual ele, usando ali o trajeto durante o caminho, nessa passagem de ida, nessa passagem de volta, para dormir também. Sim. Porque são provavelmente outros sem teto que encontraram essa mesma fórmula. E a outra questão que eu quero dizer, que é também uma opção assim que nos sensibiliza bastante, é o fato do João do Rio colocar que era um menino com um estômago sem exigências, que perdeu a noção do almoço, a noção do jantar, essa noção do tempo, né? E isso... ele comia no conto ali quando a barriga tava doendo, né? Que daí tinha que comer. Isso é uma denúncia da situação da fome no Brasil, e é uma fome que se espalha, porque veja, ela chegou a um português, que é o colonizador do território brasileiro, né? Uhum. Então ele poderia ter feito um jovem da nossa miscigenação, um jovem carioca, né? Um jovem mestiço daqui, mas não. Ele fez um jovem português passando fome nas ruas do Rio de Janeiro. Então isso nos diz muita coisa, muito mais, né? Você fica aí refletindo esse texto e pode de fato fazer essa correlação, porque ele diz que ele não tinha nada a fazer e estava na calçada como um trapo, né? Como um resto de tecido velho, mesmo sendo tão jovem e sendo português. Isso aí. A gente já trouxe o João do Rio em outras ocasiões aqui no podcast, inclusive lá no comecinho, o primeiro foi Aventura de Hotel, e também teve Pintura das Ruas, acho que é esse o nome, né? E que tá na Alma Encantadora das Ruas, e só que Dentro da Noite é o primeiro texto que a gente traz, que a gente não tinha trazido nenhum ainda desse livro de agora. E Os Trabalhadores da Estiva, que foi o anterior, antes desse, e até fui buscar, fiquei impressionada. Foi em junho de 2023 o último episódio com o João do Rio. Nossa. Mas, na verdade, esse aqui tava no meu gancho faz tempo, desde o final do ano passado, última noite. Mas aí a gente entrou naquele período de fim de ano, de festas, e daí a gente entrou no início do ano. Eu falei, esse texto precisa de um momento propício. E como a gente acabou de celebrar o Dia do Trabalhador, eu também achei bem contundente trazer Última Noite, porque o problema todo do menino é não ter trabalho. É verdade. Se ele tivesse trabalho, ele teria casa, ele teria comida, ele teria onde dormir, né? E etc. Sim. Então o trabalho... E também por não ser um bom trabalhador. Justamente. Então ver o quão é fundamental isso na vida de qualquer pessoa, né? E... Enfim, a gente no outro episódio trouxe mais sobre a vida do João do Rio, mas ele era um boêmio, né, do Rio de Janeiro, e vagava bastante nas ruas, tipo, tirava todas as histórias dele vêm das ruas, né, do Rio de Janeiro. Então ele pinta esse retrato bem fiel, assim, da época e também cultural, né, porque ele tava nesse meio intelectual, assim, que era bem fervoroso também. Então é bem legal ler os contos dele pra gente ter essa noção do Rio de Janeiro da época. O que me comoveu muito na história do Armando é esse desfecho que teve o acidente trágico, mas a gente percebe que ele queria viver, porque foi realmente um acidente. Ele escorrega pros trilhos. Então, meu Deus, e ninguém percebe, né? E daí até ele coloca que o outro vagão passa por cima de uma coisa, né? E ninguém percebe a ausência do menino. Então, isso é o fundo do poço, porque ninguém percebe nem que ele caiu, né? Então, é super trágico. É verdade. Então a gente fica com essa conto do Dia do Trabalho, do trabalhador, né? Não, super a gente positivo. Fica com essa reflexão bem profunda, né? Que é super contundente até nos dias de hoje, né? Quanta gente morre de fome por aí, né? Pelos cantos, né? É um momento de pensar também na humanização. E tá tudo hoje tão caro. Não sei aí no teu país, mas aqui no Brasil tá meio difícil comprar as coisas, né? De modo geral, assim, né? Sim. Então, tem muita gente nessa condição do Armando. E o menino assim,
Não acho que ele tava assim, descreve que ele tava em trapos, sem se vestir, ou passando frio. Poderia ser pior ainda a situação dele. Não descreve ele como um morador de rua. Assim. Ele se sentia um trapo, mas ele frequentava o teatro, ele frequentava bares, e o dinheirinho que ele arrumava era jogando, e pra jogar ele emprestava dinheiro. Sim, é verdade. E falando em dinheiro, vamos falar dos nossos apoiadores. Então, agora eu te dei uma deixa, né? Eu fiz a ligação aqui. Então, hoje, a única forma de financiar o nosso podcast aqui é pelos apoios. Então, seja você um apoiador também. Para fazer isso, é só entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou mandar um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. E assim a gente quer dar as boas-vindas para apoiador novo e o retorno também de uma apoiadora muito especial pra gente. Então, o nosso novo apoiador é o Mike Santos Araújo. Obrigado aí pelo seu apoio, Mike. Espero que você fique bastante aqui com a gente. Nós lemos o seu e-mail, mas não conseguimos parar para responder a sua mensagem personalizada. Estamos respondendo aqui, né? Não, eu vou te escrever, Mike. Já vou te responder, mas a gente te agradece. O apoio dele entrou no começo dessa semana e ele fala que escuta a gente há muito tempo. Então, muito legal que agora você vem com a gente nessa lista de produtores executivos. Isso. E a Harmana Frais Yashitsky voltou a ser apoiadora, ela já era apoiadora. E agora a gente recebe ela de volta, então seja bem-vinda novamente. E a Harmana volta com um relato bem legal de que ela tá super bem, ela retorna com a gente e que não deixou de ouvir o podcast em nenhum momento, né? Que, pelo contrário, ouvir o podcast auxiliou ela a transpor um momento da vida dela, então a gente tá muito feliz de tê-la de volta, bem feliz também, e eu vou te mandar o meu verde amadurecido, como a gente já combinou, inclusive ela tá interessada no livro. Eu só não enviei essa semana ainda porque teve muita coisa rolando e na semana que vem então eu já faço o envio do verde pra você. E se outras pessoas estiverem interessadas no livro também é só escrever pra gente. E as recompensas que os nossos apoiadores ganham, uma delas, você tá ouvindo, eles entre os nossos créditos finais, agora que a gente já vai falar o nome de todos eles, todo episódio a gente fala, coloca eles como produtores executivos, e também recebem o estudo aprofundado toda sexta-feira sobre a obra que a gente fez naquele episódio. Então eles recebem por e-mail junto com uma mensagem personalizada e junto com a arte de capa também, aqui do Leitura de Ouvido, toda sexta-feira. E são os primeiros a saberem, né, que o episódio novo tá no ar. E os nossos apoiadores são eles: Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno dos Santos Leda, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lube, Cristiana Castanho Ferraz, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Benck, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Mike Santos Araújo, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Marilúcia Terezinha Rossoni, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Mônica Tocárnia, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Valente, Harmana Frais Yashitsky, Roberto Hiromi Sonoda, Sandra Cavalcante, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Zenilda Ribeiro da Silva. Valeu aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Mais uma vez, se você quer ser um dos nossos apoiadores, é só entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou mandar um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. Se você fazer pelo pix, daí você envia um e-mail também. A chave do pix é o e-mail também que você pode se comunicar com a gente. Também envia um e-mail falando que você fez o seu apoio pelo Pix, para daí a gente incluir você no nosso mailing. Como fez o Mike. Isso, ele fez o apoio pelo Pix, né? E enviou um e-mail logo em seguida, falando que ele é um novo apoiador, com a mensagem dele. Daí ele já entrou aqui na nossa lista de e-mails dos apoiadores. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.